Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Olá, tudo bem? Que alegria estar aqui mais uma vez, iniciando o programa Cartório Passo a Passo. Você já sabe, um programa com muitas informações relevantes para você, para a sua família e para os seus negócios. Eu separo sempre notícias relevantes relacionadas ao nosso ecossistema cartorial. E para hoje, vamos falar inicialmente sobre imóveis rurais. Se você tem imóvel rural em faixa de fronteira, fique ligado, porque você corre o risco de perder o seu imóvel. É isso mesmo. Outra notícia, terceira Semana Nacional de Registro Civil. É uma campanha que está no Brasil todo para registro de pessoas vulneráveis. Vamos abordar esse tema também. E a cidadania italiana, o que tem a ver com os cartórios brasileiros? Vou te falar, e o que ela tem a ver no processo de reconhecimento da cidadania estrangeira, não só italiana, mas de outras também, qualquer outra. No bloco seguinte, você já sabe, eu respondo as perguntas dos telespectadores, está um sucesso, a gente recebe muitas perguntas e não dá para abordar todas, mas fique atento para ver se a tua eu vou responder. São 10 hoje que vai estar aqui no quadro, respondendo uma a uma para você, tá bom? E para finalizar com chave de ouro, eu vou receber a doutora Daniela Aparecida Sanches Vicente, que é advogada, especialista em inventário, em divórcio, em vários tipos de serviços relacionados à advocacia extrajudicial. Você já sabe, né? Cartório e você, tudo a ver. Campeão extrajudicial. Toda semana tem pergunta aqui no programa Cartório Passo a Passo. E eu vou fazer um treinamento para advogados, para profissionais do direito, até corretor de imóveis que quer se especializar no mercado imobiliário. É um mercado em ascensão, tem milhares de imóveis irregulares e eu, com a minha expertise na advocacia e no cartório, eu posso te ajudar. Então aproveite, é um evento presencial, são vagas limitadas, apenas 60 pessoas. Os escolhidos, aqueles que se movimentam, que estarão comigo no próximo mês de junho. Isso mesmo, reserve já a sua vaga. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Você tem imóvel rural em faixa de fronteira? Olha, fique atento, essa notícia é muito importante para você. Programa Cartório Passo a Passo trazendo esse alerta, tá bom? Eu estava até dando uma olhadinha aqui no celular, ó. Tem o imóvel rural em faixa de fronteira, tem que retificar. Essa retificação é obrigatória, não é se você quiser, tá? É obrigatória, está na Lei 13.178 de 22 de outubro de 2015, ó. Então já faz tempo, hein? E você precisa retificar até o dia 23 de outubro de 2025, esse ano. Então, você já tem aí, ó,
há alguns meses, né? Ainda tem alguns meses pela frente para você retificar. E o não cumprimento do prazo pode levar à perda desse imóvel, ele pode incorporar ao patrimônio da União. E é sobre essa notícia que a gente vai conversar agora, tá? É tão sério isso que é importante a gente dar ênfase, traz mais informações para você. Inclusive, foi lançada uma cartilha de orientação para todo mundo, né? Uma cartilha sobre os imóveis em faixa de fronteira que você precisa regularizar, tá? Mas você pode acessar também o site da Corregedoria. Ó, vou até citar para você aqui, ó, uma notícia que eu peguei, está no tjmt.jus.br e você pesquisa lá sobre regularização de imóveis em faixa de fronteira. Vou te trazer algumas outras informações complementares para você entender. Ó, imóvel que esteja até 150 quilômetros da fronteira com a Bolívia tem que ser retificado. No estado de Mato Grosso, no caso, a gente vai ter 28 municípios que são atingidos, tá? De forma total ou parcial. Então, você precisa ficar atento se o seu imóvel se enquadra nesta situação, para você não perder o prazo. O que vai acontecer se você não retificar o seu imóvel? Ó, vem para mim aqui. Se você não retificar o seu imóvel, a lei está dizendo que ele pode ser incorporado ao patrimônio da União. Então, você vai perder o seu imóvel. E provavelmente não será indenizado. Quando a União, ou o Estado, o município desapropria um bem particular, você tem direito à indenização, né? Aqui nesta situação não há previsão, então você pode realmente perder o seu imóvel. Então é importante você ficar atento, espero que o cartório passo a passo te entregue essa notícia a tempo para você providenciar esta retificação do seu imóvel. E tem o seguinte, até 2.500, deixa eu até conferir aqui, acho que até 2.500 hectares, isso mesmo, ó, o procedimento pode ser realizado diretamente no registro de imóveis, nem vai precisar de escritura, tá? Então verifique se você se enquadra nessa situação, vai ficar mais rápido e mais econômico ainda. Como eu disse, são 28 municípios, não vou citar o nome de todos aqui. Você pode consultar na página do Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso. Se você quiser, pode até mandar um oi para mim no meu Instagram, Alcione Montani Tabelian, que eu compartilho com você esse arquivo das informações dessa cartilha aqui que foi realizada e tem mais informações, tá? Mas se você quiser, busca no Google também que você encontra. Aqui vai estar explicando o que é faixa de fronteira, né? Mas eu já vou te adiantar, né? Cartório passo a passo, um pouquinho de cada vez. A faixa de fronteira é um limite territorial entre um país e o outro, que equivale a 150 quilômetros. Então, o seu imóvel tem que estar mais ou menos 150 quilômetros depois dessa faixa. Então, você precisa fazer essa atualização dos limites para verificar se você está ou não pegando faixa de fronteira. Enfim, faz a retificação para não perder o que você tem, tá? Nessa cartilha aqui, traz também quais são os municípios, está bem descrito, qual é a área territorial, porcentagem aqui, tudinho, bem didático. Quais imóveis devem ser ratificados. Você sabe qual é a diferença? Ó, ratificado é uma coisa, retificado é outra. Ratificar é confirmar. Você confirma os seus limites, você está ratificando. Retificar é corrigir, tá? Então tem diferença. Você vai corrigir os limites do seu território, do seu imóvel, melhor dizendo, tá? Tem aqui a fundamentação legal, bem explicadinho para você se entender. E traz até, inclusive, uma relação de documentos necessários. Então, se você quer esse checklist, já manda um oi para mim, já começa a me seguir também, né? Me segue lá nas redes sociais que você vai receber esse arquivo aqui, tem muito mais. Vamos falar de outra notícia? Vamos falar de outra notícia, também relacionada aqui ao Poder Judiciário, mas na esfera administrativa. Eu estou falando da Semana Nacional de Registro Civil, que acontece do dia 12 ao dia 16 de maio. E Mato Grosso, claro, está fazendo também
em vários municípios, inclusive, não só aqui na capital de Cuiabá, tá bom? Essa semana visa mobilizar autoridades públicas, tanto dos cartórios como o Politec, para fazer documentos para as pessoas em estado de vulnerabilidade. Então, nessa situação aqui, vamos focar mais pessoas que estão desamparadas, que moram nas ruas, também dos presídios, que estão sem documento. Então, vão ter a oportunidade de fazer o documento e de forma gratuita. Isso é muito bom, né? Então, você pode acessar o site, por exemplo, do cnj.jus.br, tem notícias sobre isso. Também tem no site da Corregedoria aqui do Estado de Mato Grosso, tá? E aí um pouquinho mais personalizada para a nossa região aqui. Você pode acessar o site corregedoria.tj.jus, TJMT, melhor dizendo, tjmt.jus, tá? Você vai pesquisar sobre a terceira semana do Registro Civil, terceira semana nacional. Aí aqui traz os horários, traz os dias. Então, a gente vai ter, ó, em Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Campo Novo de Parecis. Essas 3 cidades aqui vão ter postos de atendimento, tá bom? O que mais? Vamos lá. Olha, se você acessar pelo site do CNJ, traz também um manual. Por que eu estou falando sobre isso? Porque é importante você saber localizar essas informações, não ser pego de surpresa ou quando foi informada a situação já passou, né? Então, a intenção de trazer essas orientações é para você saber o que acontece, como você pode ajudar. Às vezes você nem precisa, mas você sabe quem precisa e agora tem uma forma de colaborar, tá bom? Então, pode acessar tanto o site do CNJ, tanto da Corregedoria aqui do Estado de Mato Grosso. Eu quero falar de um outro assunto bem legal. Eu tenho ascendência italiana, milhares de brasileiros também, e aí fica aquela dúvida, posso ou não posso requerer a minha cidadania italiana, ou se você tem ascendência alemã, enfim, portuguesa. E aí você pode sim, né, requerer, se você atende aos requisitos legais da outra nacionalidade. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque eu sempre busco conexões com os cartórios extrajudiciais e tem tudo a ver. Inclusive, a convidada de hoje, eu já recebi ela no outro dia e falamos sobre a cidadania italiana e como conseguir. Então, eu separei uma notícia que traz uma chamada assim, impactante, fala de alguns sobrenomes que estão mais fáceis de conseguir esse reconhecimento, né? Mas o meu intuito aqui é mostrar a importância dos cartórios extrajudiciais e as conexões que ele faz. Por exemplo, se você vai requerer essa cidadania, esse reconhecimento, você vai precisar dos cartórios, tanto para um registro civil das pessoas naturais, você vai buscar um nascimento do seu antepassado, você vai buscar o casamento ou o óbito, às vezes precisa fazer uma retificação, é tudo no cartório. Isso sem falar do apostilamento. Já ouviu falar? É um procedimento muito mais rápido, também seguro, que antes era só feito no consulado. E consulado tem pouquíssimos no Brasil, não é mesmo? Agora você pode fazer o apostilamento na sua cidade. Então, ele traz essa segurança, esse reconhecimento dessa autenticidade do documento para ele valer também em outro país. E aí tem os países signatários, mas você pode consultar no cartório da sua região. Então, só para citar a notícia aqui, a Itália vai conceder cidadania e passaporte europeu a quem tiver sobrenomes tais. Aqui tem um monte de sobrenome, infelizmente o meu que é Montani, também do Chesky, não está na relação, né? Mera coincidência, não está aqui na relação. Mas fica aqui a citação para você conhecer e saber que os cartórios podem sim te auxiliar na busca por documentos, ou na retificação desses documentos, ou na emissão de certidões em inteiro teor. O que é inteiro teor? É inteiro, não esconde nada. Tudo o que aconteceu no seu arquivo vai aparecer, né, no seu acervo lá do registro. Quando você pede uma certidão, você fala, eu quero uma certidão atualizada do meu casamento. Essa simples é chamada de breve relato. Vem lá no formatinho determinado pelo CNJ também e só vem os quadradinhos lá com os nomes, né, das pessoas, a situação.
A inteiro teor vem tudo, se houve retificação, se houve alteração, averbação, tudo consta nela de forma completa, tá? Inclusive, quem pode requerer é só a parte interessada nele também, tem que justificar. Mas o bom disso é que você pode se utilizar do seu sistema eletrônico e pesquisar de qualquer lugar do Brasil, onde você estiver. É muito rápido, fácil, seguro, né? E agiliza muito a sua vida. Olha, daqui a pouquinho eu vou responder as perguntas que você enviou para o nosso WhatsApp aqui do programa Cartório Passo a Passo. Está aqui, já copia, salva no seu celular. Cada dia mais a gente tem recebido perguntas e até áudio, mas às vezes a gente não consegue pôr tudo aqui, tá? Então eu volto já já após o intervalo, corre lá, que é rapidinho. Até já! Quantas modalidades de uso capião você conhece? Sabia que tem várias? Sabe diferenciar? Quais são os requisitos que você precisa observar para passar segurança para o seu cliente? Pois é, aqui no programa Cartório Passo a Passo, toda semana tem dúvida dos telespectadores. E não só deles, dos advogados também. Pensando nisso, dia 28 de junho tem um treinamento intensivo, um dia inteiro. Vou pegar na sua mão e a gente vai conversar e eu vou te explicar passo a passo como é que funciona para você se destacar nesse universo imobiliário que tem muito poder econômico. Muito mesmo, e você pode atuar em qualquer lugar do Brasil. Então vem comigo, já salva esse post para você não perder. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Você mandou a sua pergunta para o programa Cartório Passo a Passo? Ah, então corre lá, pega seu papel e caneta, porque este é o momento. Exatamente agora eu vou responder as suas dúvidas, tá bom? E tem de todo tipo de dúvidas sobre inventário, sobre divórcio, uso capião, sempre uma variedade de assuntos jurídicos, porque no cartório passa de tudo, tá bom? E esse é um oferecimento do Improte, você já conhece, né? O Instituto Nacional do Protesto de Títulos, que é uma organização sem fins lucrativos, dedicada à inclusão social e ao desenvolvimento humano. É uma forma de conectar a atividade de protestos mercantis com os estudos científicos e filosóficos, sempre destacando o compromisso com a ética, com a justiça e com a inovação no campo jurídico e econômico. O Instituto Nacional do Protesto tem a missão de promover o conhecimento e a conscientização sobre a atividade do protesto. É isso mesmo, assegurando a transparência e a justiça nas relações entre credores e devedores. Ele visa não só auxiliar as empresas e a comunidade em geral na recuperação eficiente de créditos, mas também a mediar soluções justas para o devedor, contribuindo para um ambiente financeiro saudável. Isso é muito importante, né? Ele está atuando para melhorar toda a nossa sociedade. E aqui eu vou contribuir também respondendo as suas perguntas, porque se você for bem orientado, você vai errar menos, não é mesmo? Então vamos lá para a primeira pergunta de hoje. Olá, boa noite. Gostaria de saber, tenho uma casa comprada e eu tenho o contrato de compra e venda. Se o vendedor falecer, pode alguém querer interferir ou até mesmo querer o bem para si? É o Fábio de Sinop que enviou essa pergunta. Então, Fábio, olha, se você fez a compra, eu recomendo que você faça a escritura e o registro o quanto antes, porque pode ser que os herdeiros não entendam dessa forma, né?
Não que eu estou dizendo que eles não vão reconhecer essa venda, mas você vai ter que comprovar. Muitas vezes as pessoas fazem só o negócio verbal e aí a segurança fica muito prejudicada. Então, o quanto antes, faça a escritura e registre, porque já tem um jargão jurídico que é uma máxima. Quem não registra não é dono, tá bom? Próxima pergunta. Não é uma pergunta, é um elogio. A Mila, um beijo. Mila, um beijo para você, está sempre acompanhando o cartório passo a passo e manda prints. Eu fico muito feliz de ter audiência cativa, né? Toda semana está conosco. Muito obrigada mesmo. Próxima. Boa noite, doutora, me chamo Edivaldo Júlio, do 3 Barras, Cuiabá. Tenho uma propriedade em Poconé e já tem 4 anos em contrato de compra e venda. Já fui no cartório e o proprietário já é falecido. Tenho a certidão de óbito. Não tem nenhum impedimento, porém há dívidas da União, Banco do Brasil, com Banco da Terra, com a assinatura dos vizinhos confrontantes e pagando a dívida. Posso entrar com a uso capião? Olha, muito obrigada pela pergunta, senhor Edivaldo. Se você pagar a dívida, então os herdeiros podem fazer o inventário e passar o bem para o senhor. Pode ser, inclusive, uma cessão de direitos hereditários, tá? Tem esta possibilidade. Não haveria a necessidade de uso capião. Lembrando que a uso capião é a última forma de resolver um problema, de solucionar. Quando tem outra possibilidade, então é ela que é utilizada. Se tem dívida, não tem como, né, assim, resolver. Mas se você está disposto a pagar por ela, vai ser muito mais rápido, fácil, tá? Então, tem como resolver, você faz o inventário, quer dizer, a família, né, entra no acordo com eles, faz o inventário e a cessão de direitos para o senhor, tá bom? Fica aí a solução. Obrigada. Boa noite, temos uma propriedade urbana em Pimenta Bueno, estado de Rondônia. Olha o sinal de Cidade Verde chegando em Rondônia. Lembrando que a gente tem alcance até lá na capital. Somos 11 herdeiros, porém um já faleceu. Os filhos têm direito à parte dela? Como funciona essa divisão? Sou Isabel Leonel. Ela está aqui em Várzea Grande também, né? Olha, muito obrigada pela sua pergunta, tem muita pertinência, as pessoas se equivocam muito nisso aqui. Você está me dizendo que são 11 herdeiros e uma já faleceu, certo? Então, essa parte dessa irmã que faleceu vai ser dividido com os filhos dela. Mas não é dividido de forma igual. Como é que eu posso dizer assim? A parte que iria para esta irmã que faleceu é a que vai ser dividida. Não é que os filhos dela vai receber o mesmo tanto que os outros irmãos, tá? Então, eu sei que assim, só verbalmente parece confuso, mas o que eu quero dizer é que, por exemplo, se essa que faleceu deixou 5 filhos, vamos supor, então a herança não vai ser dividido por 15, vai ser dividido por 15 não, são 11, né? Mais 5, 16. Não vai ser dividido por 16, vai ser dividido por 11. E a parte desta que faleceu é que vai ser dividido entre os 5 filhos dela, tá bom? Espero ter ajudado. Próxima. Nossa, esse aqui é um caso completo, né? E com um termo técnico, provavelmente é um advogado aqui, Edson, diferente o nome. Ele traz aqui um relato que a pessoa foi divorciada desde 2005, quando saiu o acórdão do tribunal. Para você que não está familiarizado com esse tema, acórdão é uma decisão de instância superior. Quando o juiz de primeiro grau dá uma decisão, né, é chamada de sentença. E aí, quando é em segunda instância, é o acórdão, tá? Então, o acórdão do tribunal naquela época. Tanto ela quanto o esposo, né, estão com 85 e 86 anos, respectivamente. Na época da separação, eles combinaram que ela ficaria com a casa e hoje mora ela e um filho PCD, né, portador de necessidades especiais. Porém, quando do ajuizamento da ação do divórcio, foi sugerido no bojo do processo, é bem técnico aqui, né, que o ex-esposo cedesse a parte do imóvel para ela. Resumindo aqui, está dizendo que o juiz de primeiro grau julgou improcedente a ação, ou seja, não deu a ganho de causa para essa ação.
e ela recorreu, porém o acórdão do tribunal decretou o divórcio, mas não consignou que o imóvel seria partilhado em ação autônoma, né? Deveria ser feito de forma separada, melhor dizendo. Para resolver esse impasse, hoje poderia o esposo, ela está perguntando se poderia fazer uma renúncia por instrumento público para fazer uma procuração para que esse imóvel ficasse com a sogra. Eu tenho uma outra sugestão para você, viu? É Gibson, o nome dele. Você pode fazer a venda. Se esse imóvel ainda está em nome dele, você está me dizendo que ele está em Rondônia, né? Hoje mora em Rondônia. Dá para fazer uma escritura, não precisa nem nomear um procurador, faz a venda do quinhão dele ou a renúncia até pode, mas pode ser a cessão gratuita da parte dele, né? A gente pode pensar nisso aí. Ou, né, a venda, vai depender do que vocês querem resolver dessa forma e pode fazer sim pelo e-notariado. Então, ele pode fazer a videoconferência no momento da assinatura sem custo nenhum a mais por isso, tá bom? Então, não haveria necessidade. E se for fazer a escritura de renúncia, teria que ver se vai consolidar a propriedade para ela. Então, talvez não seja a melhor opção nesse caso, e sim uma cessão de direito se couber ou a doação para ela. Porque em uma e outro vai ter incidência do tributo também do ITCMD, tá bom? Exceto a venda, que seria o ITBI. Espero ter ajudado. Próxima pergunta. Olá, doutora, minha avó já é falecida, tem uma casa em Rosário Oeste, os filhos querem fazer a escritura da casa. Como é o processo? E se tem algum meio de fazer sem pagar e se ter que pagar, quanto está custando uma escritura do imóvel? Meu nome é Débora. Oi, Débora, tudo bem? Obrigada pela participação, pela sua pergunta. Então, olha, a sua avó tem uma casa em Rosário Oeste, os filhos querem fazer a escritura. Depende, eu preciso entender, a sua avó, ela comprou essa casa e não fez a escritura ainda ou ela quer passar para os filhos, tá? Porque são situações diferentes. Se quer passar para os filhos, ela pode fazer uma escritura de doação. Se ela tiver outros bens, pode ser a doação integral. Se não tiver, pode fazer com a reserva do usufruto para ela, tá? Então, aí ela consegue transferir, mas reservar o usufruto para ela. Com relação aos custos, depende, né? Gratuito só para quem não tem condição mesmo. Mas se tem imóvel envolvido, tem alguma coisa, concorda? Mas o valor não tem como eu te passar, porque é com base no valor do patrimônio. Os cartórios, eles trabalham com faixas de valores, então a tabela é estadual e aí vai depender. Começa desde R$ 226 até R$ 6.026 por ato. Então vai depender de quanto vale o imóvel que será escriturado, tá bom? Boa noite, doutora Alcione, meu nome é Carlos e sou amigado. Ó, falar amigado deve ser união estável, tá? Estado civil de amigado não existe. Só para você ficar ciente. Então, ele é amigado com minha esposa há 30 anos. Dessa união, teve 8 filhos, sendo 5 casados, 3 adolescentes, 13, 15 e 17 anos. Havendo uma separação, tenho direito à divisão dos bens ou fica tudo para minha esposa? Olha, ele está preocupado. Menino, não separa não, fica casado, mantém sua família, aquela família linda, poxa, olha aí, 8 filhos, bens a Deus, né? Eu tenho uma, estou ralando, menino, ó, não é fácil não. Mas vamos lá. Se eu separar da minha esposa o que construímos juntos, como está, não entendi essa parte aqui, mas está tudo em nome dela, como tenho direito ou não? Pois dos 8 filhos com ela, 5 já possuem casa própria, 3 que moram conosco, né? Sendo a de 13 e 17. Olha, não interfere a idade dos meninos, não. Nem se é casado, nem se é solteiro. Aqui a gente não está falando de herança, estamos falando de pessoa viva, de patrimônio do casal. Não importa a idade das crianças, tá? Nem quantos filhos tem. Vamos resumir isso para você, Carlos. Depende, assim, a questão do patrimônio que vocês construíram juntos, de forma onerosa. O que é isso? Vocês compraram. Se ela herdou alguma coisa da família dela, não entra, tá? Isso porque
na convivência em união estável, prevalece o entendimento de que seria o regime da comunhão parcial de bens. Isso é uma semelhança, o entendimento. Se vocês não fizeram uma escritura de pacto, né, melhor dizendo, uma escritura de união estável, escolher um regime de bens diferente, se for pelo regime legal, é o da comunhão parcial. Aí o que vocês adquiriram de forma onerosa é dos dois. Não importa se está no nome só da sua esposa ou só no seu. Se tivesse só no seu, é dos dois. Na hora de partilhar, vai ter que dividir. Se está só no dela, vai ter que dividir também. Aqui nas linhas seguintes, você fala que a sua sogra te disse que você não tem direito, né? Tá aqui, ó. Pois fala para mim que eu não tenho direito a nada disso, é minha sogra. Então, a sogra tem que se meter, né? Mas vamos combinar. Olha, tem direito sim, nos bens adquiridos onerosamente durante a união de vocês. Mas olha, pensa bem, conversa com a sua mulher, em vez de separar, casa de vez. Aí fica tudo certo. Próxima pergunta. Olha só textão hoje, né? Opa, deixa eu ver aqui. É a respeito do adicional de 25% em cima da aposentadoria por invalidez. É o seu Elvis de Cuiabá. Ô, seu Elvis, a aposentadoria não é comigo. Olha, o cartório não mexe com a aposentadoria, tá? Então, nem vou me arriscar a te orientar sobre isso. Tem um projeto em andamento que, para dar entrada na aposentadoria, por exemplo, ou pensão por morte, vai poder ser nos cartórios de registro civil das pessoas naturais, porque tem todo o município, mas ainda não está valendo, tá? Então, eu prefiro não te orientar nesse sentido, porque não é a minha atribuição, os cartórios não fazem esse trabalho. Mas procura um advogado, procura a Defensoria Pública, se o senhor precisar, que eu acredito que o senhor vai estar melhor orientado. Mas eu agradeço pela audiência e pela participação, tá bom? Um abraço. Próxima. Gostaria de saber sobre uso capião. Mesmo o bairro ainda não tem asfalto e sem escritura, se passam mais de 10 anos. E faleceram a moradora e passaram a morar e cuidar. Os filhos foram na justiça de reconhecer como uso capião. Tem chance? Mônica Oliveira, da Coab de São Gonçalo, Cuiabá. Mônica, obrigada pela pergunta. Olha, tem algumas situações que a gente precisa analisar. Se a Coab, precisa ver, foi quitado, que pé que está, em nome de quem, né? Você está querendo saber da uso capião. Quando o advogado vai fazer essa análise, ele vai verificar os requisitos objetivos. Por exemplo, se você está me dizendo que são 10 anos, se esse imóvel já estava quitado, se ele é possível de usucapir e você está morando, então, teoricamente, parece que sim. Mas precisa de mais elementos para saber se você consegue comprovar essa posse mansa, pacífica, né, com ânimos de dono. Né? Você não tem, por exemplo, um contrato de locação. Tem algumas situações que não permitem a uso capião, tá? Mas olhando assim, se a gente for pensar só em tempo, 10 anos, e está morando, independente de seus filhos de antes, né? Os filhos, se for os filhos de quem era dono de antes, pode fazer o inventário e passar direto. Mais barato, mais rápido de resolver, tá? Muita gente tem um preconceito com o inventário, mas ele é mais simples, mais econômico que um processo da uso capião, e é o mais correto também. A uso capião é quando não tem outra solução, tá bom? Obrigada pela participação. Próxima pergunta. Boa noite, preciso de uma informação. Pois não, tenho um problema com uma empresa escolar. Pediu cancelamento de uma pós-graduação, do qual fiquei sem condições de continuar. Eles não cancelam, já paguei várias parcelas e agora me protestaram. O problema é que já tenho uma pós da mesma empresa e não me enviam o certificado desde 2019. É a Meire Van de Sorriso, Mato Grosso. Meire, obrigada pela participação. Olha, tem situações que é no cartório, tem situações que só resolve na justiça mesmo, no processo judicial, tá? Se você já foi lá, já conversou, solicitou o cancelamento e não te atenderam,
né, e ainda assim te protestaram, precisa ver. Protestou que você estava devendo, você vai ter que pagar e pagar também o valor do cartório de protesto para poder baixar e limpar seu nome. Mas se você solicitou já o cancelamento, eles têm que cancelar e não poderia bloquear a entrega do certificado que você já conquistou, né? Imagino que já está tudo certo com essa outra posse sua. Então, só me resta dizer para você, então, procurar os seus direitos, né? Seja com advogado particular ou com um defensor público para fazer valer o seu direito. Você sabe que eu tive isso com a minha filha? É uma universidade aqui em Cuiabá, ela só fez o processo seletivo e matricularam ela e cobraram as mensalidades. Já tentei resolver e talvez eu tenha que fazer o mesmo que você, viu? Entrar com ação. Mas vamos lá. Próxima pergunta. Próxima pergunta é um lembrete para você se inscrever no meu treinamento intensivo de contratos imobiliários e due diligência, também de uso capião extrajudicial. Para você que quer se diferenciar no mercado, aproveite essa oportunidade. Estamos já no 3º lote, o desconto está reduzindo, então fica atento. E o preço é bem acessível para a entrega, o valor de uma consulta de advogado. E ainda tem desconto. Se você é advogado, ainda tem desconto com a parceria da Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de Mato Grosso. Então, entre em contato e reserve já a sua vaga. E eu volto já após o intervalo com uma entrevistada maravilhosa, a doutora Daniela Sanches Vicente. Ela que é especialista em família, sucessão, faz divórcio, inventário e também a área empresarial. Então, eu volto já. Fique ligado. Extrajudicial. Toda semana tem pergunta aqui no programa Cartório Passo a Passo. E eu vou fazer um treinamento para advogados, para profissionais do direito, até corretor de imóveis que quer se especializar no mercado imobiliário. É um mercado em ascensão, tem milhares de imóveis irregulares e eu, com a minha expertise na advocacia e no cartório, eu posso te ajudar. Então aproveite, é um evento presencial, são vagas limitadas, apenas 60 pessoas. Os escolhidos, aqueles que se movimentam, que estarão comigo no próximo mês de junho. Isso mesmo, reserve já a sua vaga. Cartório Passo a Passo, oferecimento Improte, Instituto Nacional do Protesto de Títulos, Estudos Científicos e Filosóficos. Online Sistemas, seu cartório em alto nível. Montani Calçados, calçados para todo o Brasil. Muraro Contabilidade e Assessoria. Voltamos, foi rapidinho o intervalo, não é mesmo? E agora, o momento mais aguardado, um bate-papo com a especialista, isso mesmo, a doutora Daniela Aparecida Sanches Vicente, que é advogada, já está em atuação há 25 anos aqui no estado de Mato Grosso. Ela que faz consultoria e assessoria empresarial, mas também é especialista em negócios e soluções extrajudiciais. E hoje nós vamos conversar sobre divórcio, sobre inventário e muito mais. Doutora Daniela, que alegria recebê-la aqui no programa Cartório Passo a Passo. Obrigada, doutora, pelo convite. Olha, é sempre uma alegria recebê-la, é sempre alto astral e tem muito conhecimento para compartilhar com todos. Doutora, na verdade, assim, eu vou começar já com uma pergunta impactante. É verdade que dá para fazer um divórcio em cartório em um dia? É verdade. Olha, essa notícia vai repercutir. A facilidade que a gente tem hoje para não só para os profissionais do direito, né, para os advogados, como também para as partes, é buscar uma solução rápida para os seus divórcios, separação também, né, por que não, extrajudicial, porque garante a ele a celeridade, além da sua economia em espécie, que hoje é o que muita gente busca. Eu digo porque nós passamos por um cartório da senhora recentemente até com divórcio, em que tinha menor,
Tinham bens a serem partilhados e as partes preferiram fazer o divórcio extrajudicial pela celeridade e também pela segurança, né? Então, a gente busca a solução extrajudicial pela segurança, porque muita gente questiona, mas e aí, tem menor, tem que ter uma decisão judicial para que tenha validade, mas é só uma escritura, né? Mas quando envolve menor, num caso de divórcio, a gente tem aí o envio desse processo extrajudicial, que é encaminhado pelo próprio cartório, para o juízo, né, da comarca, em que o MP dá um parecer e também o juiz. Então, ele acaba, sim, sendo homologado judicialmente, porém, a sua forma de decisão não é uma sentença, mas uma escritura de divórcio. Nossa, você viu, ela já resumiu toda a nossa entrevista em uma fala só aqui, mas a gente vai traduzir para você passo a passo aqui no decorrer dessa conversa e você vai entender direitinho. Vamos por partes, doutora Daniela. É relativamente novo, né? A gente já tratou esse assunto aqui no programa algumas vezes, mas assim, as perguntas são reiteradas em todos os episódios, né? Vamos começar. Quando que começou a ser permitido, né, realizar divórcio e inventário no cartório? 2017. E 2007? 2007. Olha só, é isso mesmo, né? 2007, desculpa, doutora. E aí, antes foi só com o menor, né? Inicialmente foi essa permissão para os divórcios somente com adultos, sem envolver menores, mas já trouxe essa facilidade, né? Uma dos pontos que as pessoas buscam, né, é a questão da economia. Hoje, se você for distribuir uma ação de divórcio, independente se tenha menor ou não, você vai calcular o percentual sobre o valor da causa. Recentemente, um divórcio de mais ou menos 1 milhão daria algo em torno de R$18 mil de custas judiciais. Nossa. Porém, para fazer esse divórcio extrajudicialmente, as partes desembolsaram aí equivalente a 30% desse valor, que foi R$6 mil aproximadamente de despesa. Então, a economia, a celeridade e, ao mesmo tempo, também a segurança jurídica para as partes. Pois é, e muita gente não sabe disso, né? E em cartório não é por percentual, é por faixas de valores, então, e tem um teto que eu falo, inclusive aos advogados, eu falo, o teto aqui em Mato Grosso é baixo, né? Então, não importa se é 1 milhão, 2, 3, atingiu aquele teto, não precisa pagar a mais, a não ser que, né? A pagar mais atos. Eu acho bem interessante mencionar também que no Tribunal de Justiça dá para fazer uma cotação, uma simulação de valores, né? No site do tribunal tem, onde tem as guias, né? Você pode fazer uma simulação, o tipo de ação e o valor da causa. Ótimo. Então, aí o advogado ele consegue levar para o cliente dele a opção de fazer um divórcio judicial ou extrajudicial. Eu acho que cabe também aos profissionais de direito explorarem essa área que alguns, vamos aqui dizer, né, falar mal dos colegas, mas tem alguns que preferem judicializar para mostrar para o cliente que tem mais trabalho, mas esquecem de olhar que o cliente ele não quer o processo mais demorado para valorizar o advogado, ele quer uma solução mais rápida para o seu problema. Então, o advogado ele tem sim que levar a opção para o seu cliente de um processo extrajudicial. Eu acho que se o advogado é célere, né, traz a mesma segurança jurídica, poderia até cobrar mais em vez de ficar enrolando tantos anos, não é mesmo? Exatamente, doutora. Mas é que falta conhecimento, eu acredito, para alguns profissionais do que é um processo extrajudicial, né? Você vai ter, sim, que ter uma petição, vai ter que ter os documentos, as certidões. Então, quanto mais cedo o advogado levantar todos os documentos, produzir vamos assim, produzir provas, né? Esses documentos, anexar esses documentos no seu pedido extrajudicial, ele não vai ter uma nota devolutiva do cartório para complementar esse documento ou atualizar uma certidão de uma matrícula de imóvel, que a gente sabe que são 30 dias de validade. Então, se eu entrei com pedido e vai demorar mais de 30 dias para que saia essa escritura, eu já sei que lá no finalzinho eu vou ter que apresentar uma nova certidão atualizada dessas matrículas desses imóveis. E essa expertise é de quem está na prática, né? Exatamente. E essa celeridade é importante, que a senhora já sabe tudo o que precisa, já tem um checklist, já entendeu o seu cliente, já fez uma proposta. Por isso que alguns profissionais não buscam
o extrajudicial, por não conhecerem, né? E por acharem até uma dificuldade. Mas se eu for no judicial, eu talvez não precise atualizar as matrículas, não tenho o que fazer, eu tenho mais tempo, né? E o extrajudicial, não. O advogado, ele quer o que eu busco o resultado do meu cliente. Então, quanto antes eu entregar aquele resultado para ele, para mim é melhor, porque eu já tenho mais um serviço concluído. Né? Então, o que falta realmente para muitos profissionais é o conhecimento de como funciona o extrajudicial, da facilidade e até para as pessoas buscarem. Então, eu acredito que se esse programa está tendo essa oportunidade de levar para o público conhecer como funciona, a gente não deseja um divórcio para ninguém, mas se vier acontecer, tem aí a opção do extrajudicial, que é muito mais célere e menos desgastante, porque no divórcio a gente também se depara com a situação de desgaste. Muitas vezes o advogado ele faz o papel de intermediário, fala com a mulher, fala com o homem, né, ou com o casal, né? Você fala com as duas partes e vai intermediar um acordo, porque o cartório a gente não consegue fazer um litígio, né? O litígio ele é exclusivo do judicial. Somente quando há acordo entre as duas partes a gente consegue fazer o documento extrajudicial. Lembrando que pode ter um advogado para cada parte, né? Mas não há necessidade, pode ser um advogado representando os dois. E eu gostaria de mencionar também que não precisa ter constrangimento, se encontrar, né? O e-notariado proporciona você assinar de forma remota. A propósito, qual foi o impacto do e-notariado na sua atividade profissional? Foi bastante significativa. A gente hoje consegue reconhecer firma pelo aplicativo. Aqueles que ainda não conhecem, chama-se e-notariado, baixa o app. Onde você tem o cartão de assinatura de firma, né? Você consegue fazer, colocar essa informação no seu aplicativo e você reconhece firma pelo aplicativo. Transferência de veículo, autorização de viagem para menores. Então, facilitou muito a vida da população que não precisa se deslocar. Eu até tenho um caso aí em especial de uma cliente que vendeu, um cliente não, que estava comprando o veículo e essa pessoa, no dia que ela foi ao cartório assinar, o DUT do veículo, bateram no carro dela. Nossa! Então, se ela soubesse, né, essa cliente do meu cliente soubesse do e-notariado, né, o prejuízo que poderia ter sido evitado. Então, a gente consegue, de dentro de casa, qualquer horário, você deposita o valor da assinatura igual qualquer outro reconhecimento de firma no seu aplicativo e você consegue fazer o reconhecimento de firma. E no caso do divórcio, né, você tendo o acesso ao e-notariado, tive um recente caso, em que as partes moravam em cidades diversas e conseguiram fazer a videoconferência com o cartório em horários diferentes, não precisaram se encontrar virtualmente. Nem por videoconferência. Não. E, enfim, aí depois a escritura eletrônica ficou pronta e disponível para os dois ao mesmo tempo. Então, facilitou bastante para as partes também o e-notariado. E para o advogado, né, que assina, não precisa nem ir ao cartório, na maioria das vezes, né, só ter os documentos encaminhados de antemão dentro das necessidades, né, dos requisitos atendidos, realmente não há necessidade. Isso facilita, inclusive, a escolha do profissional que irá realizar, não tem um impedimento de locomoção, né? Sim. Eu confio nesta tabeliã, mas ela está longe. Eu confio nessa advogada, mas está longe, é difícil. Não, com o e-notariado facilita, né? Você assina digitalmente. Exato. E até um recado para os advogados, você que é advogado já tem o seu token da OAB, ele serve, não precisa fazer outro, né? Apesar de que o e-notariado é gratuito também. Bem legal. Doutora, conta um caso prático para a gente, como que foi, assim, a senhora falar com a família para fazer um divórcio no cartório? Qual foi a recepção da família? Já sabiam ou não? A primeira pergunta foi, qual a validade desse documento? Olha só. A preocupação, né, é a segurança jurídica dessa informação. Aí você tem que demonstrar que o divórcio ele vai ser
não seria homologado, né? A expressão correta seria materializado por meio de uma escritura pública de divórcio. E o que vai constar naquela escritura vai ser todo o pedido da inicial, né? Que o advogado ele vai fazer um pedido, ele vai qualificar as partes, qualificar os bens, vai fazer a divisão dos bens, vai informar como que será a guarda das crianças, como que vai ser a pensão. Então, todas essas informações estarão constantes na escritura pública do divórcio. Inclusive, vai transferir um imóvel do marido que está em nome do esposo para o nome da esposa, em relação a uma visita dos menores, como que vai ser realizada. Então, todas as informações estarão constantes nessa escritura. E ela tem fé pública e tem validade no território nacional. É isso mesmo. Você vê quanta coisa dá para colocar nesse processo de divórcio, né? Na escritura já sai pronto. Sim. Basta que o casal se converse, né? Se entre num consenso, já é suficiente. Olha, a senhora mencionou o divórcio, que é um ato, a partilha de patrimônio, a guarda, a visita, alimentos, tudo isso dá para sair regularizado, tudinho. A advogada já faz o pedido completo, já como que quer. Inclusive, um recente caso que eu fiz de divórcio era com transferência ainda futura de bens, né? Após a partilha ali daqueles bens, um dos cônjuges ficou responsável por imposto de transmissão na hora da venda. Então, o acordo, ele é respeitado pelas partes. O que as partes desejam, né? Aquele casal, no momento daquela ruptura, daquela união, ele é colocado num papel e o cartório vai colocar isso na escritura. Né? No caso, como envolve menor, teve a homologação do Ministério Público e do juízo da comarca, homologando aquele pedido e o cartório transcreve por meio da escritura pública com validade nacional. E para os advogados ainda tem mais um facilitador, né? Porque é o cartório que encaminha, né? A gente para só o Ministério Público. É isso mesmo. Então, advogado, fica atento, porque desde o ano passado isso é para o Brasil todo, né? Com a resolução, acho que é 571 do CNJ. Mas aqui em Mato Grosso, já desde 2022, quando tem menor, né, ou incapaz, né, por outra razão, a gente já podia fazer. E aí só tem essa diferença que vai para o Ministério Público e agora não há necessidade nem assim da homologação judicial, dependendo da situação, é só o parecer do MP mesmo ali que está resguardando os interesses do menor e a gente transcreve na escritura esses dados dessa homologação e a segurança jurídica está preservada. Lembrando que quando o cartório encaminha para o juízo, né, a gente recebe a informação de qual é o número do processo do PJE, porque ele vira um processo no PJE, em que o advogado ele vai acompanhar o trâmite desse pedido. E né, pode impulsionar também, exatamente, né? Ele pode entrar em contato com o Ministério Público, com o juiz, para dar uma celeridade ainda maior no seu pedido. E mesmo nesse processo que vai, né, para essa homologação, que vai para esse parecer do MP, não demora tanto quanto o processo judicial, não é mesmo? Não, porque quando o processo ele não envolve menor, independente de envolver menor ou não, o processo obrigatoriamente o juiz vai receber, aí ele vai determinar a remessa desses autos para o Ministério Público, aí o MP vai dar o parecer dele, aí é que volta para o juízo. Então, ele vai passar pelo juiz 2 vezes, diferente de um processo extrajudicial. Já vai direto para o Ministério Público e depois para o juiz e é bem mais rápido para a gente. E quando não tem menor, nem precisa. Sim. Só a assinatura do tabelião já finaliza ali, já é o suficiente. Vou falar de um assunto de inventário, que é muito parecido o processo na prática. Sim. Né? E as custas? A mesma coisa. A gente tem que falar disso também. São situações diferentes, né? No divórcio a gente está tendo a ruptura de uma sociedade conjugal e no inventário quando a gente perde algum ente querido. Sim. E eu percebo que muita gente ainda não entendeu o procedimento, acha que não precisa, vai ocupando bem, vende sem documentação, né? Então é importante a gente aproveitar porque o procedimento, principalmente esse que vai para o Ministério Público, é muito semelhante, não é mesmo? A experiência que eu tenho, ela é realmente também positiva, porque a gente mostra para o cliente a facilidade de um processo judicial. Claro que quando você vai ingressar com um pedido em cartório, você já tem que ter todos os documentos que o cartório ele sempre tem uma listinha ali, uma relação de quais são os documentos, seja para o inventário, seja para o divórcio, qual o pedido seja. A gente já recebe uma relação que tem cartórios que pedem um ou outro documento diferente do outro.
Então, a gente vai fazer o levantamento daqueles documentos, atualiza e encaminha para o cartório. Já tive casos em que morreu a mãe, depois morreu um filho e depois morreu o pai. E aí que foram fazer inventário. Então, foram 3 partilhas diferentes, né? Na cabeça deles era pegar os bens, dividir, eles já tinham, né, partilhado entre si os bens, mas a gente tinha que fazer um equilíbrio. Então, primeiro era a partilha da mãe, o pai era meeiro, aí tinha 5 filhos, aí morreu um filho, a parte do filho voltou para o pai, aí do pai faleceu, aí que se dividiu o patrimônio. Então, a gente acaba fazendo 3 atos, né? Deixar isso claro, porque são 3 inventários, embora seja um pedido só, mas acabam sendo 3 inventários, porque eram 3 pessoas que tinham falecido naquela família. E a gente também tem que ter a sensibilidade, porque a gente está lidando com um familiar de alguém que perdeu. Então, não olhar apenas para a matéria que ficou. Então, o advogado ele tem que ter um pouquinho mais desse cuidado quando vai conversar com a família, para trazer uma orientação e sem olhar para o bem em si, né? Porque às vezes tem materializar, né? Só falar, olha, não, vamos dividir. E às vezes tem a questão do apego, né, emocional, de determinados bens por familiares, e aí eles fazem a partilha entre eles, e aí o advogado ele tem que colocar aquilo numa fórmula mágica dentro do pedido para ter um equilíbrio. Mas foi importante a senhora mencionar que seriam 3 inventários, porque eu já ouvi, inclusive, de cliente falar, não, meu pai já está perto de, né, partir, né, vamos aproveitar e fazer um só. Na verdade, não é um só, né? Pode até aproveitar o mesmo ato, a mesma escritura, mas serão 2 os cálculos, a diferença, né? Tudo é feito com base de forma sucessiva, né? Faz um, depois a outra partilha. Até na própria Secretaria de Fazenda, né? A gente tem que fazer o ITCMD. Então, quando nesse caso, que foi marido, mulher e um filho, primeiro o ITCMD da esposa, ele era meeiro, então só se partilhou metade dos bens. Então, a gente tem que ter esse olhar, porque ele não vai herdar tudo 100% do pai. Então, tem que fazer a sucessão. Isso. Então, a cadeia de sucessão ela tem que ser completa, né? No momento, se tem 2, 3, 4 familiares que faleceram, então tem que se observar a cronologia, quem faleceu primeiro, se tinha meeiro, não tinha meeiro. Essa observação. Eu quero até aproveitar, e às vezes o profissional se equivoca e coloca a base para o ITCMD como patrimônio todo. Esquece que meação já é do cônjuge sobrevivente. Em cima desse valor não incide tributo, já é dele, né, doutora? Exato, e quando você vai fazer a GIA, né, do ITCMD na Cefaz, você tem que observar para não colocar o cônjuge ali, porque ele é meeiro, então você tem que ter 50% dos bens, você tem que observar qual que é o regime de bens, é o regime de bens, e aí fazer a partilha de acordo com o regime de bens. E o que a senhora acha, assim, onde as famílias mais erram no procedimento? Seria deixar para depois? Tem algum outro ponto assim? São 2 pontos. O primeiro é sempre deixar para depois. E um outro também que é muito comum é não ter o imóvel registrado no nome do falecido. Isso também acaba causando um impacto para a família. Se quem vendeu ainda estiver vivo ou é uma construtora, tiver como resolver, ok. Mas se não for aí, vai ter que judicializar para reconhecer aquele direito anterior. Isso é muito comum, né, doutora? Ou comprou e não transferiu, ou vendeu e também não transferiu. Como diz a máxima de cartório, quem não registra não é dono. Pois é, a gente está rindo, mas tem situação que é de chorar, né? Não passa e depois tem esse problema. Doutora, nossa conversa é muito agradável, nosso tempo está acabando aqui. Eu vou pedir para a senhora deixar um conselho, né, para as famílias, para alguém, sobre o advogado, sobre os processos, e que a senhora orienta. Eu oriento sempre a buscar um cartório. Quando você tiver dúvida, busque um cartório mais próximo, um cartório de notas, né? Para tirar essas informações. O que é possível fazer? É possível fazer um pedido extrajudicial? Qual é o caminho mais fácil? Outra coisa é a questão dos valores, né? Sai mais barato para o meu cliente também. Além de ser menos oneroso, ele também é mais ágil.
Então, antes de judicializar, verifique se há a possibilidade daquele pedido ser feito extrajudicial. E o convite que eu sempre faço para todo mundo, conheça o e-notariado, que vai facilitar a sua vida. E conheça bons profissionais também, né? Os cartórios sempre aliados à advocacia, né? Não tem como. Esse processo é obrigatória a presença de advogado. Então, é um trabalho em conjunto, né? Esse sucesso que está acontecendo de milhares de inventários, divórcios, até o usucapião sendo realizado nos cartórios, deve também a iniciativa dos advogados que trazem, porque precisa ter a iniciativa externa, né? O cartório não vai em busca, né? Então, o profissional precisa trazer. Lembrando, doutora, que cartório não tem recesso forense também. Verdade. Não tem, a gente não para nem se quiser. Nem se quiser. O Tribunal de Justiça dita lá quais são os feriados que a gente pode fechar e o restante é obrigatório estar aberto. Por isso é mais célere. Mais célere ainda, é verdade. Doutora, que alegria recebê-la aqui. Tenho certeza que foi muito útil para muitas pessoas essas orientações. Quem quiser te encontrar, qual que é o seu Instagram? Pode buscar o Instagram, é SV Compliance Service. A gente está à disposição. Se tiver alguma dúvida também, né, doutora? A gente pode estar encaminhando no WhatsApp para o programa, a gente pode estar solucionando. Obrigada por ter aceito. Obrigada eu. Obrigada, tudo de bom. E você aí de casa, gostou? Foi muito boa a nossa conversa, não é mesmo? Então, semana que vem tem mais. Tchau, tchau.